Estimados líderes, saudações. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Chá de Coaching e Liderança. Ambiente este em que os líderes conectam-se, partilham e juntos crescem. Este programa, em formato de podcast, inspira-se na abordagem de gestão por competências chá, C de conhecimento, H de habilidades e A de atitudes. Através desta, nós convidamos líderes moçambicanos que se destacam nas mais diversas áreas de atividade produtiva para, na primeira pessoa, transmitirem suas narrativas de liderança, dando a conhecer que conhecimentos teóricos é que obtiveram, quais são os conhecimentos práticos em forma de técnicas, ferramentas é que desenvolveram para complementar aquele conhecimento teórico e que atitudes em forma de ser, estar, comportamento ou caráter é que empreendem no seu andar para acomodar quer o conhecimento teórico bem como o prático. Constitui por via desta nossa ambição contribuir para o desenvolvimento de uma comunidade moçambicana de líderes que sejam conscientes, responsáveis e empáticos. Conscientes que possuem um conhecimento instrumental para a liderança, mas também conscientes que são líderes. Responsáveis sobre a necessidade de serem praticantes de boas práticas para influenciarem positivamente os seus liderados, quer sejam seguidores internos ou externos. E líderes sejam empáticos, por um lado, com as causas que defendem e também empáticos uns com os outros. A técnica que nós privilegiamos é a comunicação, porque entendemos que esta é uma das principais ferramentas de liderança. Através desta, os líderes transmitem suas ideias de uma forma simples, compreensível e fluida, para que seus liderados possam não só compreender a causa, possam seguramente se apropriar desta causa e, em terceiro lugar, quando o líder se tornar dispensável, esta causa possa ser postergada para as futuras gerações. Temos como líder convidado para a edição de hoje Mirna Chitsungu, jornalista e defensora de direitos humanos. Líder Mirna Chitsungu, bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigada, Antônio, pelo convite e saudar a todos aqueles que nos ouvem e se calhar nos vejam. Né? Obrigada. Obrigado. Como é que o jornalismo, num sentido de dual, né? Tem por um lado o jornalismo na parte de back office, tem um jornalismo na parte de front office, tem um jornalismo, se preferir, um jornalismo investigativo, tem um outro jornalismo que é mais sensacionalista. Olhando para a prática do jornalismo aqui na nossa realidade, quais foram as motivações que encontrou para aplicar o jornalismo na área de direitos humanos, de defesa de direitos humanos? Isso me leva a começar, se calhar, de onde comecei para chegar à defesa dos direitos humanos. Eu fui estudar jornalismo na ECA e durante a formação aprendemos sobre direitos humanos, aprendemos que o jornalista era a ponte entre os provedores de serviço, entre os tomadores de decisão e a comunidade, porque a comunidade não tem como todos os dias estar lá a questionar o Presidente da República, a questionar os dirigentes e a reclamar sobre as suas necessidades diárias. E nós, como jornalistas, temos este papel de servir de ponte, não é? De escada entre as duas partes. Eu fui me formar e aprendemos de leis lá e aprendi sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Eu penso que a Declaração Universal sobre os Direitos Humanos foi a luz. Foi uma luz para perceber que, afinal, temos estes direitos todos. A vida é um direito, por exemplo. Já sabia, mas de forma superficial. Afinal de contas, eu tenho direito à água, tenho direito a serviços e tenho direito a uma escola condigna, depois aliado a outras leis, a Constituição da República, que é a nossa lei-mãe, que também só foi-nos mais mostrada na universidade, e pronto. E depois fomos aprender lá sobre rádios comunitárias, como é que elas surgem, fui aprender que elas surgem como uma forma de protesto
como uma forma de dar a voz aos sem voz na mídia hegemônica, que é a mídia convencional. Então as pessoas criam uma rede comunitária como uma forma de se fazer ouvir. E depois fui aprender que elas trabalhavam muito em condições precárias. Eu me perguntava se um órgão de comunicação que serve para elevar a voz dos sem voz trabalha em condições precárias, como? E pronto, eu penso que estas perguntas todas que eu fui me fazendo sobre esta coisa de direitos humanos, sobre esta coisa dos sem voz, acabou me fazendo pensar e investigar mais sobre como fazer a diferença. E acredita, o meu primeiro emprego foi trabalhar com rádios comunitárias para dar uma formação sobre jornalismo baseado nos direitos humanos e redução de risco de desastres naturais. Eu passei primeiro por uma formação para depois formar as rádios comunitárias e fomos lá, acabava de acontecer as cheias de 2012, fomos em 2013 para dar formação às rádios comunitárias com uma equipa, com colegas, um editor de áudio, e o outro era o administrativo, e eu era a formadora para assuntos de conteúdos teóricos e a prática no terreno. Então, quando nós fomos ao terreno dos reassentados para colhermos, né, as fontes de informação, fomos lá para ter a eles como fontes de informação para dizerem como é que era o seu dia a dia, o que é que lhes faltava, qual tinha sido a promessa, como é que viviam. E quando lá fomos encontrar lá condições precárias que tu não precisas perguntar a ninguém, colocaram o microfone para a pessoa te dizer que estou a sofrer. Era possível notar que aquelas pessoas estavam a sofrer só por entrar no centro de reassentamento. E quase todos eles olhavam para nós como jornalistas no terreno, como uma salvação para eles. Como quem dizia, estamos a pedir para fazerem chegar isto porque nós estamos a sofrer. Deram-nos barotes, mas ainda não trouxeram nenhum outro material. Então já demarcaram, mas ainda não, nós não cozinhamos, nós não temos água, nós não temos escola, não temos nenhum serviço. E andamos por volta de 5 centros de reassentamento de diferentes distritos da província de Gaza, Chokwe, Mabalane, Chibuto, etc., a própria cidade de Xai, e em todos os sítios a reclamação era a mesma, a dor era a mesma e a forma como eles olhavam para nós também era a mesma forma, como quem diz, confiamos em vocês para nós nos salvarmos. Então, nós fizemos, era uma formação e aquilo era uma aula prática de buscar informação no terreno e tratamos, publicamos. Fomos depois entrevistar a UNGC na altura, que agora é a NGD, e pronto, fomos entrevistar a UIM na altura também, e em algum momento eles davam algumas respostas, mas não eram tão satisfatórias. E a partir daquele momento algo me disse, Mirna, não estás para ser jornalista, apenas escrever e publicar e a informação passou. Em algum momento tens que, se aquelas pessoas esperam alguma resposta, é porque em algum momento tens que intervir diretamente com quem deve observar aquelas preocupações todas que as pessoas têm. Servir de ponte para mim estava a ser muito pouco. E buscar informação, ver pessoas a chorarem e depois publicar notícia. É verdade que não estou a querer minimizar, porque as mídias têm um papel importante, fundamental para a mudança de comportamento, para a resolução dos problemas de conflitos. São indispensáveis nesse processo, são muito fortes. Estou a falar de mim, eu senti aquilo como pouco para mim, para aquilo que eu já queria resolver, eu já queria resoluções imediatas no sentido de ir explicar que há isto e reclamar. O jornalista é um indivíduo imparcial que, por mais que veja, sinta, não pode dizer aquilo que sente, tem que sempre manter-se fora, e eu já não estava a conseguir ficar por fora, porque aquele terreno daquele sofrimento daquelas pessoas, daquelas mulheres com caplanas rasgadas, daquelas crianças barrigudas, descalças, com
também camisetas com furos. Aquilo tinha me impactado muito e eu já não estava a conseguir mais me conter só na imparcialidade. Então, penso que foi assim que depois tudo, né, se transforma. E quando voltei daquela viagem, não demorei em pouco tempo, entrei para trabalhar no Fórum Nacional de Rádios Comunitárias. E lá no Fórum Nacional de Rádios Comunitárias, trabalhava com mais de 50 rádios comunitárias. Para uma comunicação, para mudança de comportamento baseado nos direitos humanos. Então eu lá já era a minha praia, porque eu orientava as rádios comunitárias na forma de fazer o seu jornalismo, que era baseado nos direitos humanos, de buscar estas preocupações das comunidades e ir questionar. E se questionar, haver promessas. Depois do período estipulado da promessa, tinha que voltar para saber até que ponto é que isto foi cumprido, foi resolvido, até que ponto é que a comunidade está satisfeita. E ali para mim eu já me sentia fazer alguma coisa, porque e trabalhávamos em projetos sobre direitos humanos, sobre governação, onde a rádio comunitária podia muito bem diretamente ir com o dirigente e questionar. Ali já era a minha praia. Então, pronto, foi assim. Muito bom, muito interessante. Houve uma parte que referiu que quando teve a sua primeira experiência de trabalho à comunidade, fazendo-se presente para fazer o acompanhamento, inteirar-se de todo aquele trabalho que estava a ser feito na base, de melhoria das condições, alívio de sofrimento, melhoria das condições das vítimas de Cheias 2000, disse que enquanto fui vendo, vivendo, experimentando, algo começou a incomodar. Depois disse que ouviu uma voz. Que voz é essa? E de que forma? O que teve que fazer a respeito a essa voz para que depois, como resultado, aparecesse como projeto seguinte este trabalhar com 50 rádios comunitárias? Bom, eu não sei explicar como é que foi. Eu como uma rapariga na altura em que já estava para a fase da juventude, eu sempre me inspirei na Alice Mabota. Eu sempre gostei de ver ela falar na televisão. E aquela forma dela de defender sempre mexia comigo. Tipo, eu podia ver noticiário e tudo, mas tudo que tivesse que ver com pessoas que estão a sofrer, com pessoas que estão a reclamar de água, que estão a reclamar de luz, aquilo sempre me tocava, eu ia dormir com aquilo. E depois tem aqueles noticiários que a fonte de informação chora durante a entrevista, mostra que aqui estamos cansados. Eu sempre ia dormir com aquilo. E depois também fui admirar uma mulher chamada Benildinha Livilo, que também é uma grande defensora dos direitos humanos. E tive a oportunidade de estar perto dela, na ECA. E quando ela veio, eu não a deixei. Eu fui ter com ela, fui dizer a ela que admirava muito o trabalho dela, que eu gostava da forma como ela a reivindicava, que eu via ela no jornal a dizer que o orçamento para a saúde é muito reduzido e a saúde é um dos bens mais preciosos. Eu explicava isso para ela. E eu quero acreditar que em algum momento ela sentiu que esta menina precisa de alguém para lhe alavancar. Eu não ia pedir emprego a ela, eu ainda era estudante, mas eu fiz ver a ela que eu gostava do que ela fazia, me fazia bem lhe ver, ela falar, a defender, a reclamar. E não tardou que ela me convidou para estagiar na instituição que ela era diretora e aprendi muito dela. Aprendi muita coisa dela e quando comecei a trabalhar nesta coisa da defesa com as rádios comunitárias, fui lá como assistente de comunicação. Primeiro fui estagiária, depois fiquei assistente de comunicação. Mas uma coisa engraçada é que a Benilde, sempre que fosse tratar assuntos do ativismo, da defesa dos direitos humanos, ela me levava com ela. Eu tinha que estar sempre com ela. É como se ela estivesse a me dizer, este é que é o caminho.
Então, eu fui aprendendo muitas coisas naquele percurso, todas as reivindicações, todas as marchas, todo aquele processo de defesa dos direitos humanos. Sempre que acontecesse alguma coisa, que víssemos alguma coisa na mídia, dia seguinte ela dizia: Mirna, viste na televisão aquilo? Não, temos que fazer alguma coisa. Então, é como se ela estivesse a fazer aquele bichinho que eu disse para ela que eu gostava de ver a ela nascer ou crescer. E foi assim, fomos andando muito tempo juntas, ela foi me ensinando as coisas, fazendo, às vezes ela me mandava fazer as coisas. E eu entrava nos diferentes grupos, como eu trabalhava na área de comunicação, em todas as atividades de militância para a defesa dos direitos humanos, eu fazia parte dos grupos de comunicação. E é lá onde nós produzíamos os cartazes, é lá onde nós produzíamos as camisetas com mensagens muito fortes, como Basta, por exemplo. Recordo-me da Marcha dos Deputados de Luxo, que foi quando os deputados queriam as suas regalias muito mais elevadas, e o presidente da República também aumentava ali, acrescentava as suas regalias. Então, eu fui aprendendo assim, na prática, como é que funcionam as coisas. Aí, tendo em conta que o tema aqui é sobre liderança, eu posso dizer que a Benilde Alville foi uma líder para mim, porque ela me ensinou na prática, puxou-me, mostrou-me, aí ensinou como se fazem as coisas. Sim. Excelente. Na sua teoria de mudança que está aqui a aplicar na prática, olhando para a sua história de vida, qual foi a superação, ou qual foi a barreira existencial que teve que superar para que não encontrasse esta força, que é a crença de que poderia ser uma agente de mudança? Bom, as barreiras são várias. São várias as barreiras, porque onde se defende direitos humanos está-se a defender alguém desprovida de um pouco de tudo. Alguém que necessita de um pouco de tudo. E se nós temos alguém que necessita de um pouco de tudo, é porque tem alguém que pode prover para esta pessoa. Então, defender direitos humanos significa colocar aquela pessoa na parede em algum lugar, ver que aquele povo ali está a precisar. Aquele povo ali que, por exemplo, a corrupção está a prejudicar. Se esses milhões de dólares que estão a ser desviados podiam construir escola, podiam construir saúde, um hospital, por exemplo, podiam melhorar as condições de vida, podiam assistir os idosos, podiam as crianças, etc. Então, há barreiras quando a gente trabalha neste tipo quando trabalhamos nesta área, porque a defesa dos direitos humanos, todo mundo que trabalha lá corre riscos. Eu já fui detida em 2016, já experimentei a cela, já estivemos mais uma vez detida em 2020 ou 2021. Somos ameaçados, recebemos chamadas estranhas. As pessoas vão às nossas casas para nos amedrontar. Então, são barreiras. São barreiras, mas não difíceis de ultrapassar. A outra barreira que encontramos é que não há muita abertura, porque se tu defendes direito de alguém desprivilegiado, é porque tens que em algum momento trabalhar com alguém que não se abre para apoiar o governo. Os dirigentes, eles abrem-se para apoiar assuntos que não mexem muito com a sensibilidade deles, como, por exemplo, sobre uniões prematuras, direitos da criança. Aquelas áreas muito sensíveis, aquelas áreas que não mexem com as sensibilidades deles. Mas quando já vais para advocar sobre assuntos de corrupção, sobre assuntos de impunidade, sobre assuntos de, por exemplo, excesso de zelo por parte da polícia, porque o excesso de zelo por parte da polícia
obedeçam a ordens superiores, que ordens superiores são deles. Então é difícil já advocar assuntos como estes, porque em algum momento estão envolvidos. Assuntos como, por exemplo, o crime organizado é difícil. Estamos agora numa situação em que as mulheres estão a ser muito assassinadas e depois temos a corrupção em todos os lados e não se sabe porque que os agressores, os perpetradores da violência são soltos todos os dias. Então, pode ser a corrupção, porque estamos num estado com uma corrupção enraizada. E se temos a corrupção enraizada, é difícil ter os resultados satisfatórios. Então, são essas as barreiras, são várias as barreiras. Estamos diante de um estado um pouco agressivo, arrogante, que não dialoga. Olha para os defensores como aqueles que não nos querem bem, que estão a cumprir agendas externas. Então, se já eles têm essas ideias preconcebidas, dificilmente vão dialogar conosco. É normal tu mandares uma carta a pedir audiência e eles não ligarem a mínima. Nós, quando saímos à rua, saímos porque já esgotamos todos os mecanismos. Então, essas são as barreiras existentes. Não sei se respondi a essa pergunta. Como é que a líder Mirna lida com o medo? Como é que se prepara? Como é que treina-se para lidar com o medo? Sobre o meu medo, eu vou lhes contar uma história, uma pequena história. Eu, quando pequena, na infância, eu fui aprender o significado do meu apelido na infância, que eu vivi com minha avó. E havia agora é janeiro, o tempo de canhão. Então, quando eu estava com a minha avó, no tempo do canhão, ela me levava com ela para beber canhão nos diferentes. Eu estou a falar de comunidade, uma comunidade do distrito de Magude, e eu andava com ela, tipo, aquilo parece stick. Hoje bebemos em casa de João, amanhã bebemos em casa de Matavel, depois da manhã bebemos na família Mudiovo. Então, eu estava só com ela e ela tinha que andar comigo por questões de segurança para todos esses sítios. Então, lá um velho perguntou-me o meu apelido, nem sabia, perguntou-me o meu nome, eu disse, apelido, eu disse, em Xangana, Tsuakamani, eu disse. No Akashitsungo perguntou o que significa Shitsungo, eu disse. E ele disse, nós aqui somos um povo, somos o teu povo. E se nós somos teu povo, tu não pode nos deixar sofrer. E aqui você vê, a água estamos a cartar no poço, às vezes já não tem água, né? Escola, estudamos não sei o quê. Então você não pode nos deixar sofrer. Então aquilo, na verdade, eu carreguei toda a vida, até hoje carrego, por isso que me é difícil de desistir. Eu já tive situações que eu podia ter desistido, porque eu tenho filhos, mas depois, quando acontece alguma coisa, aquele shitsungo fala um pouco mais alto. É como se fosse uma missão que ele estivesse a me dar, porque no início eu não percebi porque que ele estava a dizer que eu não devia lhe deixar sofrer. Eu não sabia que eu tinha um papel, que eu podia fazer alguma coisa, mas como é que ele está dizendo que eu não posso lhe deixar sofrer? Eu própria não confio nada, sou uma criança. Mas depois, quando fui crescendo, eu percebi que em algum momento ele estava a dizer que quando tu cresceres podes fazer alguma coisa por nós. E é um distrito que não tem nada, até hoje melhorou apenas a escola. Continua sem água, continua sem hospital, continua sem segurança, não tem polícia lá. Então, isso eu carrego. Então, eu quando vejo na televisão, quando fico a saber através das redes sociais, agora a informação chega rápido, que a população X está a reclamar coisa X. Por mais que eu queira desistir, aquilo não me deixa em paz, porque sinto sempre aquele suar daquela voz de não nos deixa sofrer. E eram mulheres descalças, com a caplana um pouco rasgada, homens com sapatilha que vês que de sapatilha já não tem nada. Então, e por isso que eu, na minha defesa dos direitos humanos, para mim, soa muito aquela pessoa que necessita de verdade. Quer dizer, defendemos um pouco de tudo, mas para mim, a pessoa que está realmente em condições deploráveis, essa não vou dormir enquanto... Quando eu vejo, eu fico mesmo maltratada.
Não sei, se calhar foram dizeres de vocês para me maltratar a vida inteira, porque eu me sinto às vezes, eu quando vejo, sinto-me maltratada em algum momento frustrada, porque eu sinto que a minha voz não é ouvida quando nós falamos que, por exemplo, no distrito X está a acontecer isto. Tivemos uma situação em que no distrito de Escola, por exemplo, as pessoas tinham que esperar a água da chuva para poderem beber água, para poderem lavar, tinham que esperar, não tinha água. E isso acontece um pouco por todo o país. Então, eu confesso que sou uma defensora, eu estou ainda frustrada, porque não vejo esse povo tal que tem que defender com as suas condições a melhorarem, senão a piorar. O custo de vida está cada vez mais alto. A sua capacidade de compra está cada vez mais reduzida. E se comeram carne na sua casa, estamos a falar de rabo de galinha, estamos a falar de patinhas. Isso a mim me fere. Me fere. Então, são esses desafios, mas continuamos a combater, continuamos a lutar. Não trabalho sozinha, não tenho como conseguir isso sozinha. Estou envolvida em vários grupos de defesa dos direitos humanos. O meu trabalho de comunicação organizacional também funciona para isso, através dos cartazes, através de vídeos, através de notícias. A gente escreve, a gente denuncia e pronto. Interessante. Somando-se àquela primeira voz que disse que convenceu de que poderia fazer algo adicional, agora nesta explanação falou da voz daquela família que acolheu e que disse que não poderia deixar sofrer. Mostra-me aqui que tem uma grande sensibilidade por ouvir. Qual é a importância da escuta para o líder, por um lado? Por outro lado, qual é a importância do líder se associar às outras pessoas para o impacto do seu trabalho e também mesmo para a eficácia e eficiência? É que ninguém vai liderar sem ouvir, porque a liderança está associada a saber ouvir. Eu uso muito aquela expressão do Sócrates, segundo a qual eu só sei que nada sei. Eu mesmo com conhecimentos, mesmo sabendo que eu tenho conhecimento sobre este assunto, eu prefiro dizer que não sei, que é para poder aprender mais. Por vezes me perguntam, Mirna, sabes fazer tudo? Eu penso que sei, não sei, mas eu posso aprender mais, posso ouvir mais. Porque ninguém tem conhecimentos totais, absolutos sobre nada. Então, saber ouvir é sempre bom. A estar aliado a pessoas, por isso que nosso lema é juntos somos mais fortes, porque ninguém sozinho vai fazer nenhuma mudança. Por exemplo, eu quando disse que a mídia é muito importante, na verdade não é só a mídia que é importante, a mudança ela é gerada a partir de diferentes setores, ok? Aquele líder comunitário aparentemente de nada, o líder comunitário tem muito por dizer. O líder comunitário tem muita informação. A comunidade tem muita informação. Como é que você vai defender direitos de pessoas que não te disseram o que tem? Então, para tal, tens que ouvir aquelas pessoas em algum momento. As pessoas têm que dizer que nós estamos a passar por isto, nós precisamos disto, nós aqui estamos a sofrer isto, não é? Que é para poderes, através daquilo, e se juntar aos outros companheiros e dizer, companheiros, a comunidade está a sofrer isto, o que é que nós podemos fazer? Eu penso que tal de saber ouvir, de se associar aos outros, é tal de liderança. Eu não sei se sou líder, eu dizia que no início, não sei se sou líder, mas eu procuro ouvir. Não é fácil ouvir, mas tem que ouvir. É importante ouvir. Ninguém tem uma opinião minúscula. E ninguém tem uma opinião melhor que dos outros. Todas as opiniões são válidas. E mesmo a aparente opinião minúscula pode ter alguma coisa a ser aproveitada nela. Então eu penso que sobre liderança é isso. É saber conversar, saber dialogar, saber ouvir os outros. Eu já trabalhei, já formei estagiários e tenho muito orgulho. É uma das partes da minha vida que eu me orgulho. Eu já recebi estagiários e partilhei com eles o pouco que eu sabia.
E porque estagiário não é uma tábua rasa, é alguém que vem com conhecimentos teóricos de algum lugar, da universidade. Então faz-se uma combinação desses conhecimentos. Eu já passei pela teoria, depois fui à prática. A prática em algum momento mata a teoria. Porque a teoria é aquilo que aprendemos, não sei, o tipo ideal das coisas. Depois a prática nos mostra que o tipo ideal, na verdade, nem existe. Então, quando o estagiário vem, tu mostras para ele que, olha, somos da mesma área, temos este tipo ideal aqui e temos esta prática aqui. Como é que nós podemos fazer o match disto para sair uma coisa perfeita? E eles vêm com conhecimentos fantásticos. Eu, por exemplo, passei da universidade numa altura em que o nosso laboratório, a forma como a prática era feita é diferente de como é feita agora. E eles vêm com conhecimentos adicionais do que eu tive. E isso é muito bom porque depois fazemos coisas bonitas juntos. Então, para mim, eu gosto porque os meus estagiários depois se deram bem, depois assinaram contratos, estão a trabalhar, quer dizer, nem todos, né? Não é possível mudar todos, mas eu me sinto realizada, na verdade, quando eu vejo que eles estão bem, estão a trabalhar e pronto. E quando tenho dúvidas, continuo a ligar para eles. Olha, como é que eu posso fazer isto? São as pessoas que eu já orientei nos estágios, são pessoas que depois, que agora até me ensinam algumas coisas, não é? Então, o tal de saber ouvir, eu penso que é isso. Mas eu também já aprendi, né? De outras pessoas. Eu falei que a Benilde me levou, já tive vários líderes, já tive bons líderes, mas também já tive maus líderes, conheço todas essas experiências. Então, saber ouvir é isso. Muito bem. Qual é a missão ou propósito de vida que lhe galvaniza na sua liderança? E o propósito de vida que eu tenho é melhorar a vida dos moçambicanos. Se calhar eu não tenho encontrado a fórmula correta, porque eu sinto que as coisas estão a demorar muito. O meu propósito principal de vida, eu vou ficar feliz se eu sentir que os moçambicanos estão a gozar de uma vida digna. O moçambicano não sofre procurar 20 meticais para recarregar energia e funcionar ali só 2 dias. Existem pessoas neste momento, e eu vivi essa pobreza, se calhar seja por isso que também luto pelos outros, porque eu agora estou a ver, a minha vida não é daquela pobreza que eu tive na infância. Mas eu sei o que é sentir pobreza na pele. Sei o que é jantar com mandioca, por exemplo, não porque queres, mas porque é o que tem. Você já perceber? Sei o que é tomar um chá só para aquecer estômago. Então, isso a mim me afeta, me dói, porque eu vivi, eu sei qual é a dor disso. E de eu chorar para minha mãe e ela não poder me dar. Então, eu sei que existem muitas famílias em Moçambique que passam por isso. São muitas as crianças neste momento estão a chorar para as mães e as mães nem sabem o que lhes dá. Meu propósito de vida é ter essas coisas todas organizadas, ter famílias moçambicanas que não se orgulham de ir a um contentor. Eu já fui a um contentor uma vez para comprar aqueles da zona, né? A casa do caril da zona, para comprar caril. E encontrei lá uma idosa. E a idosa queria frango. Ela tinha uma coisa de 60 meticais, queria pedaços, aqueles pedaços de frango. Então colocaram ali 2 pedaços. O preço estava acima, o dobro do que ela tinha na mão. Acho que ela tinha uma coisa de uns 60 meticais. E aquilo estava a dar 100 e tal, quase 200 meticais. E ela dizia, ixi. E depois disso mudou, pediu o peixe. Colocaram-lhe 2 peixes. Os peixes estavam a custar 100 e tal também. Ela, isto, sentia já dor nela a cada coisa que pesavam ali. E depois ela foi pedir rabo de galinha. E pesavam. Tem uma colega minha que diz, Mirna, você tem problema com rabo de galinha? Há pessoas que gostam, mas para mim não. Ninguém come rabo de galinha por gostar. Se come por gostar, eu quero rabo de galinha no meio de outras carnes, não só rabo de galinha. Então,
ela pesou e os rabos de galinha eram muitos. Eram muitos. Eu nem gosto muito de falar, porque para mim não é digno você... pronto. Eram muitos. E ela dizia, só posso ficar com isto. A forma como ela disse, só posso ficar com isto, é como quem diz, tentei comer frango, mas está caro. Tentei comer pelo menos peixe, está caro, só posso ficar com isto. Eu paguei os pedaços que ela queria, porque se ela pediu o primeiro pedaço é porque é o que ela saiu de casa planificado para eu paguei aquilo. Mas eu sei que pagar para ela não muda a vida de ninguém, não muda a vida de todos. Eu também não vou sair a pagar para todos, não tenho condições de pagar para todos. Mas nós estamos diante de um Estado que tem um governo que pode melhorar a vida das famílias. Porque é doloroso tu encontrar uma família a sofrer porque o custo de vida subiu, porque houve um grupinho que saqueou o Estado moçambicano, ok? E o dinheiro está no bolso das pessoas. E essa pobre pessoa é ela que tem que pagar depois taxas elevadas de um pouco de tudo, porque o Estado foi saqueado para podermos pagar as dívidas que nós temos. Depende desses preços altos. Os preços altos, a energia alta, a água alta, todas essas taxas são agravadas para nós podermos conseguir pagar as dívidas que nós temos. Então, se nós estamos a dizer que estão a ser agravadas para podermos pagar as dívidas que nós temos, estão a lesar um grupo de pessoas que não têm condições, que vivem abaixo de $1. Moçambique é o 7º, se não me engano, eu estava a ver há pouco tempo as estatísticas de 2023, é o 7º país mais pobre. Então, mas é o 7º país mais pobre, em que temos pessoas que desviaram fundos para comprar carros de luxo. Estou a falar do que nós vimos na tela da BO. Qual a necessidade de uma pessoa comprar 15 carros de luxo? Numa sociedade em que nós temos uma pessoa a ir pesar ali um pedacinho de frango, não funcionar, tentar pesar peixe, depois terminar no rabo de galinha. Então, eu penso que o Estado moçambicano está a ser mau com os cidadãos moçambicanos, porque os cidadãos moçambicanos estão a sentir o peso. E depois temos a questão dos salários, que não saem. Nós sabemos, eu quando faço as minhas análises, quer dizer, não estão fundamentadas, porque penso que não existem estudos que nos digam porque que há falta de salário em Moçambique. Não vi nenhum estudo que fala sobre isto, porque que os professores não estão a receber, porque que as horas extras não estão a sair, os médicos estão ali a reclamar, porque que esses todos não estão a receber. Não tem uma explicação efetiva, mas eu quando recuo no tempo e volto para o filme das dívidas ocultas, das dívidas ocultas que lesaram o Estado moçambicano, para mim, todo este sofrimento, toda essa escassez, todo este custo alto de vida que os cidadãos moçambicanos estão a passar, sai dali, parte dali, deste desvio de fundo. A corrupção, Moçambique é um dos países mais corruptos. Por que nós precisamos corromper? Por que nós precisamos sobrefaturar? Por exemplo, construímos uma estrada que avaliada em $30 milhões, quando na verdade a estrada está a custar apenas 15 milhões. Por que nós precisamos fazer isso? Aqueles outros 15 milhões de dólares não são esses que podiam melhorar a vida dos moçambicanos, não são esses que podiam colocar uma escola condigna para as crianças, não são esses que podiam colocar, existem distritos que não tem sequer um médico, existem sedes, as províncias, capitais provinciais, que nem raio-x tem, ok? Então, se nós estamos a dizer que não tem raio-x, aquela máquina de raio-x, não tem outras várias máquinas de diagnóstico de doenças nas comunidades, esses 15 milhões que são sobrefaturados quando nós compramos viaturas, quando nós construímos, por exemplo, um quartinho deste tamanho e dizerem que o quartinho custou por aí $50 milhões. Então, essas sobrefaturações todas lesam o Estado moçambicano. Isso faz parte da corrupção. Então, a corrupção é dos grandes desafios que nós temos dentro do nosso país. E onde é que a mim entra? Para eu fazer esta ligação toda, é porque aquele Chitsungo está ali com essa escassez de recursos, está assim porque há um grupo
que está a sobrefaturar, que está a desviar. Nós vemos os jornais a reportarem, governador ou administrador X desviou tantos milhões. Então, é revoltante. Interessante. Como é que pensa estrategicamente na sustentabilidade a longo prazo do seu ativismo? Combinando com outras também atividades profissionais que desencadeiam, naturalmente. Ok. Bom, a sustentabilidade, não sei se a sustentabilidade do ponto de vista financeiro também. Eu não trabalho sozinha. Eu trabalho com um grupo grande de pessoas, de defensores espalhados um pouco por todo o país, defensores internacionais de outros países, ok? Então, a sustentabilidade para mim está nessa troca de experiência que nós vamos trocando ou vamos fazendo com os colegas dos outros cantos do mundo, ok? Com colegas de dentro do país, não é? De outras províncias e distritos. Eu penso que a sustentabilidade é de forma conjunta, de forma coesa, avançarmos, nunca recuarmos. O medo, como perguntavas, sempre vai existir, as represálias vão sempre existir, mas nós temos que saber que estamos diante de causas que em algum momento mexem com as nossas vidas, mexem com a nossa integridade. E vamos continuar a defender os outros, nos defendendo em primeiro lugar, nos protegendo. Já há na sociedade civil algumas iniciativas de defesa dos defensores dos direitos humanos, e eu faço parte da rede dos defensores dos direitos humanos. Isso é muito bom porque trabalhamos em rede. Quando eu sou ameaçada e quando eu passo por uma situação, não terminar comigo, tenho uma série de pessoas com as quais posso contar, do ponto de vista daqui dentro e de fora do país. Então, isso é o que nos dá forças também para continuarmos a lutar, saber que podemos contar com as pessoas. Então, a sustentabilidade, para mim, a parte de nós continuarmos coesos, continuarmos unidos, continuarmos a ouvir as ideias um do outro, continuarmos a considerar as ideias um do outro, como está a ser feito, e continuarmos a seguir em marcha até que todos sejamos livres, até que a justiça em Moçambique seja reposta, porque estamos numa situação em que a justiça está para uma parte dos moçambicanos e não está para a outra. Pronto, vamos continuar a seguir até que os moçambicanos tenham esse é meu sonho, na verdade, a ver os moçambicanos a reclamarem ou a sentirem dor de coisas básicas, de coisas com sentido e não com sentir dor de faltar comida. Quando falta comida, se for a reparar, eu até estava a fazer há dias uma reflexão sobre a violência que acontece nas famílias. E se nós formos a reparar a violência que acontece nas famílias, uma parte dela está ligada a esta forma de governação que nós temos, a esta escassez. Há famílias que discutem porque carne não chegou para todos. Há pessoas que se esfaqueiam, que se matam porque a minha parte do pão, ok? Então, porque você comeu o meu pão, porque não sei o que. Isso gera muitos conflitos. Fica a parecer que as famílias, elas não são unidas, as famílias não dialogam, mas as famílias, quem tem fome, você sabe, a paz, quando falamos de paz num país, a paz começa dentro da família. E se esta paz não é salvaguardada dentro da família com uma divisão equitativa do pão, a pessoa dizer que eu estou satisfeita com o pão, não havemos de ter paz. Não vamos ter paz. Então, há esta falta de paz nas famílias, outros acabam terminando em tragédias, e se for já reparar,
por coisas pequenas. Eu já tive uma secretária que ela foi espancada porque cozinhou cacana e o marido queria comer carne. Mas porque, sabe, é uma situação em que as pessoas têm escassez, de um pouco de tudo, acaba terminando nessas tragédias. Então, podemos, há problemas muito, aparentemente pequenos nas comunidades, que parece que apenas surgem dali, mas é uma cadeia de problemas que vai terminar, vai desaguando lá. É isso. Interessante. Para terminar, gostávamos de aprender de si qual é a rotina que pratica no dia a dia com vista a uma melhor preparação para fazer o seu trabalho. Como é que cuida de si, do seu ponto de vista físico, emocional, espiritual e psicológico? Ok. A saúde é cara em Moçambique. Para ter um psicólogo. Depois tens de voltar muitas vezes à clínica, etc. Eu já passei por situações terríveis na vida que aprendi a desenvolver mecanismos de defesa próprios. Ok? Tenho um mecanismo de defesa próprios. Eu quando me sinto... Primeiro, eu sou uma pessoa comunicativa. Eu quando tenho um problema, quando passo por uma situação, não termina comigo, não sou fechada. Eu partilho com colegas, partilho com a minha família. E se for necessário, dependendo da gravidade do assunto, partilho com os vizinhos. Que está a acontecer isto. E isto pode me perigar a vida. Ok? Então, do ponto de vista espiritual, eu sou cristã, eu oro, ok? E eu acredito que se estou viva e salva de algumas coisas, em algum momento é porque tem um Deus que me protege. Às vezes tenho um pouco de preguiça. Há dias que a gente chega muito cansado, só quero dormir. Mas eu tenho estados, eu sou uma mulher temente a Deus. Do meu jeito, não sei se é o jeito perfeito ou não, mas do meu jeito eu sou uma mulher temente a Deus. Quando aperta, eu sei ajoelhar e dizer: Deus, isto aqui é um perigo. Eu acredito que uma parte da Mirna é protegida por Deus. Acredito que sem Ele, no momento. Então, tenho amigos, psicólogos. Eu não vou à clínica me tratar com psicólogo. Eu procuro amigos psicólogos quando tenho problemas. Sento com eles e converso. Eu digo: estou a passar por isto. Como posso resolver isto? Então, eles vão me explicando, vão me orientando. Experimenta assim, tenta fazer assim. Mas tem outras terapias pessoais. Eu gosto de ser alegre. Eu que me encontro, pode pensar que eu não tenho problemas, porque eu estou sempre a rir. Eu estou sempre... onde eu estou, as pessoas ficam a rir. Então, penso que também é um mecanismo de defesa que eu desenvolvi, porque eu não gosto de ficar triste. Já sou triste pela situação do país, então ficar triste por outras coisas já não dá. Então, são esses mecanismos de defesa que eu adotei para poder eu estou sempre a rir, procuro sempre fazer coisas que me fazem bem. E uma das minhas terapias são paisagens lindas. Se eu não estou bem, eu procuro um jardim bonito, procuro montanhas, procuro qualquer coisa, mas que me faz bem, algo natural. Eu gosto muito de jardins. Eu penso que essas coisas já me ajudam. Eu já estive no ano passado no Quênia e tínhamos lá alguém que nos orientava para esse tratamento interior, e fazia algumas sessões conosco e perguntava-me: o que é que tu fazes, por exemplo, quando tu estás em uma situação em apuros, precisas de algum apoio psicológico? Eu dizia: eu tenho mecanismos próprios. Eu quando estou triste, eu procuro aquelas músicas que me fazem bem, eu ponho ali. Se for uma música melancólica, não tem problema. Se for para ser melancólica e eu cantar e me fazer chorar e depois tudo passar,
não tem problemas, eu não tenho problemas em chorar, tirar minhas lágrimas, tiver que tirar, desde que isso depois significa uma paz interior. Então, são vários os mecanismos de defesa que eu tenho, dos quais Deus é um deles. Ai, que confio. É mais ou menos isso. Muito bem, excelente, estamos muito gratos por termos provado consigo e termos aprendido de si as suas lições de liderança que deixou aqui ficar. Desejamos muito bom ano e o Criador não criado continue a suscitar-lhe muitas inspirações e também a brindar-lhe da sua armadura para que continue com muita fé e coragem levar avante a sua missão. Muito obrigada. Penso que isso foi uma oração para mim. Obrigada. Também desejo-vos um bom trabalho e espero que o vosso trabalho continue também a inspirar muitas pessoas. Espero que consigam transformar algumas pessoas, porque essa coisa de liderar também não é fácil. Então, que transformem vidas dentro das instituições, fora das instituições, mas no positivo, no sentido de as pessoas saberem que o outro, por mais que esteja numa categoria reduzida, por mais que seja motorista, por mais que seja segurança, eu gosto, por acaso, de lidar com segurança, motoristas das instituições pelas quais passei e são meus amigos. E isso tem muito por ensinar, acredito. Mesmo o taxista tem muito por ensinar. Então, que as pessoas saibam que não existe uma categoria inferior, todos podem ser líderes. Eu aprendi isso também com uma pessoa que eu não gostaria de sair daqui sem citar, o Gaspar Stefano, que foi meu diretor. Ele ensinou-me isso, eu senti que ele vive isso. E é uma das coisas que eu sigo, porque eu acho que ele é um líder também. Excelente, muito obrigado. Estas lições encontram postar nossos arquivos digitais, nossas páginas Facebook, Instagram, YouTube, Antônio Sende LDA, nosso aplicativo para plataformas Android LOAP e nosso webpage www.academiaservo.com. Espero que gostem. Um abraço de luz e até breve.